Nesse vídeo eu vou realizar o experimento quantidade de calor, massa e temperatura de líquidos. Eu deixei um link na descrição desse vídeo contendo o roteiro desse experimento. O objetivo desse experimento é verificar a relação que existe entre a quantidade de calor, massa e temperatura em duas situações. A primeira delas vai ser para diferentes massas de uma mesma substância. No caso, nessas duas provetas eu deixei medido aqui 150 gramas de água. E a segunda vai ser para diferentes substâncias com a mesma massa. No caso, para 100 gramas de água e 100 gramas de óleo. Eu deixei medido aí no becker 100 gramas de óleo. Em resumo, todas essas massas de água e óleo receberão a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Aí no final do roteiro tem algumas questões que deverão ser respondidas pelos alunos. Então agora eu vou mostrar aqui como que faz para abastecer a lamparina. No caso do dosador, ele possui uma linha, uma marcação. E até essa marcação que nós devemos colocar o álcool para poder abastecer a lamparina. Então eu vou colocar o álcool aqui. E assim que essa quantidade de álcool que foi colocado no dosador estiver na mesma linha, no caso desse dosador, nós já podemos começar a abastecer a lamparina. Eu estou acelerando o vídeo um pouco aqui, mas é importante que esse procedimento, no caso de colocar o álcool dentro da lamparina, seja feito bem devagar, porque o material que está dentro da lamparina ele demora um pouco para absorver o álcool. Então é importante que esse procedimento seja bem devagar. Agora a lamparina ela já foi abastecida. E agora eu vou colocar os 100 gramas de água dentro do becker. No caso, nessa primeira proveta eu já deixei medido 100 gramas de água. Agora, primeiramente, nós devemos medir a temperatura inicial desses 100 gramas de água. Eu vou só ajustar o suporte aqui. Vou posicionar a lamparina, no caso ali para facilitar o procedimento. E agora eu vou realizar a medida da temperatura desses 100 gramas de água. É importante deixar por 1 minuto, no caso para o termômetro dar uma medida mais próxima da real. Então eu vou marcar 1 minuto aqui e deixar marcando o tempo no cronômetro. Bom, agora já se passaram 1 minuto. Eu vou ver aqui quantos graus que deu. Deu 29 graus Celsius. Vou só limpar o termômetro aqui. E aí nós já podemos começar o aquecimento dessa água. No caso desses 100 gramas de água. Só posicionar aqui novamente no suporte a lamparina. Então agora vou acender aqui a lamparina. E aí é importante deixar aí primeiramente por 1 minuto esse aquecimento, inicialmente. Vou marcar aqui no cronômetro 1 minuto. Bom, agora já se passaram 1 minuto e é importante para a temperatura inicial deixar mais 1 minuto novamente. Aí agora já se passaram esse mais 1 minuto. No caso é necessário agora apagar a lamparina, utilizando aí a lata de refrigerante. E agora agitar o líquido, no caso os 100 gramas de água, para depois fazer a medida de temperatura. É muito importante, no caso no roteiro ele pede para deixar aquele 1 minuto inicialmente, depois mais 1 minuto antes de retirar do aquecimento o líquido. Então é importante seguir o roteiro nessa parte. Então, agora eu vou medir novamente aqui a temperatura, deixar o termômetro dentro do líquido por 1 minuto novamente. E agora já passou 1 minuto, eu vou ver aqui qual foi a temperatura encontrada. Deu 45 graus Celsius. Vou limpar aqui o termômetro. E agora eu vou aquecer novamente os 100 gramas de água. Vou colocar aqui a lamparina debaixo do suporte novamente. Acender a lamparina. E contar mais 1 minuto novamente. Então, utilizando o cronômetro aqui, vou marcar mais 1 minuto. Aí agora já se passaram 1 minuto. Agora não é necessário deixar mais 1 minuto novamente. Então vamos apagar aqui a lamparina. E agora realizar aí a agitação do líquido. E agora medir a temperatura desse líquido.
Vou marcar 1 minuto novamente aqui. Bom, agora já se passaram 1 minuto. Vou ver aqui quantos que deu. Deu 51 graus Celsius. Vou secar aqui o termômetro e colocar para aquecer novamente o líquido no suporte. Deixa eu só reposicionar aqui. Aí, agora eu vou acender novamente aqui a lamparina. Deixar novamente por 1 minuto. Vou marcar aqui no cronômetro. Aí já se passaram 1 minuto novamente. Então vou apagar a lamparina. E realizar a agitação do líquido. E agora já pode ser medida a temperatura desse líquido. Então vou marcar novamente aqui 1 minuto. Aí já se passaram 1 minuto. Então agora a temperatura medida foi 56 graus Celsius. E agora nós devemos resfriar tanto o becker quanto o termômetro em água corrente. Agora eu vou realizar os mesmos procedimentos realizados anteriormente, porém agora com 50 gramas de água. É importante lembrar que a lamparina ela deve ser recarregada novamente nesse momento. Eu já deixei ela recarregada aqui para o vídeo ficar mais curto. Eu também já resfriei o becker e o termômetro em água corrente. E agora, para finalizar esse experimento, vou realizar os mesmos procedimentos realizados anteriormente, porém agora com 100 gramas de óleo. É importante lembrar que a lamparina ela deve ser recarregada novamente nesse momento. Eu já deixei ela recarregada aqui. Eu também já resfriei o becker e o termômetro em água corrente.
Agora, depois de realizar o experimento, eu vou mostrar como que é feito o preenchimento dessa tabela. No roteiro tem uma tabela muito similar a essa, e os alunos deverão preencher essa tabela antes de começar a responder as questões presentes no roteiro. Então, nessa tabela aqui, encontram-se todas as informações que foram obtidas ao longo do experimento. Então aqui eu vou ter a temperatura de 100 gramas de água, 50 gramas de água e 100 gramas de óleo, anotadas nessa tabela, e o seu devido tempo correspondente. E o importante nessa tabela aqui é entender essa transição aqui, ó, desse tempo zero, que é antes de todas essas massas desses líquidos receberem qualquer quantidade de calor, para esse outro tempo de 1 minuto aqui. Porque aqui, como vocês puderam observar, no experimento eu deixei no total de 2 minutos. E no roteiro ele pede para deixar 1 minuto antes de começar a fazer as medidas aí do tempo de aquecimento e as anotações de temperatura. Então eu deixei 1 minuto e depois mais 1 minuto, que aí corresponde a esse 1 minuto aqui. E logo em seguida eu retirei do suporte contendo a lamparina para fazer o aquecimento e fiz a medida de temperatura. Então aqui no total foram deixados 2 minutos. E depois que os alunos entenderem o funcionamento dessas transições de tempo, no caso importante é só observar esse detalhe aqui, os outros são feitos normalmente, eles já podem fazer o preenchimento dessa tabela e também já podem responder as questões presentes no roteiro. Então esse foi o experimento quantidade de calor, massa e temperatura de líquidos.